Bom dia a todos. Então, te convido a abrir sua Bíblia no livro de Tito comigo, lá perto do fim do Novo Testamento, pouco antes de Hebreus, depois de Timóteo e 1 e 2 Timóteo. Semana passada nós vimos que Paulo, o apóstolo, estava escrevendo para o discípulo dele, o colaborador dele, Tito, que estava na ilha de Creta, que havia uma grande desordem nas igrejas de Creta, que precisava ser resolvida. E eu falei semana passada sobre a necessidade de conhecermos a verdade revelada em Cristo para receber a salvação, que implica em desenvolver piedade. E piedade eu falei que a piedade é uma vida vivida à moda de Deus. Tá bom? Só relembrando, vamos lá abrir nossas Bíblias agora. Tito 1, e nós vamos ler dos versículos 5 até 16. Deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devassos nem rebeldes. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem. Deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois, com seus ensinamentos falsos, têm desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Isso é verdade. Portanto, repreendo-os severamente, a fim de fortalecê-los na fé. É preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e às ordens daqueles que se desviaram da verdade. Para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes, e não servem para fazer nada de bom. Tem poucos assuntos que animam a gente, como o assunto da liderança. Quem será o novo técnico do meu time? Quem será o próximo prefeito? Quem vai prevalecer na Venezuela? Maduro ou Guaidó? Esta semana eu vi um artigo sobre eleitores de Bolsonaro que estavam decepcionados com o seu governo, já, depois de 4 meses. E isso, depois de tanta divisão e tanta briga que nós vimos sobre as eleições em outubro. O tema da liderança nos desperta como poucos outros, porque sabemos que os líderes fazem a diferença. A liderança é importante. Tito era líder, mas ele não ia ficar muito tempo em Creta. Antes de sair, porém, ele tinha a missão de estabelecer líderes nas igrejas naquela ilha. Está ali no versículo 5. Era uma tarefa importante, porque o conhecimento da verdade que conduz à piedade
que falamos semana passada, dependia dos líderes. As igrejas conheceriam a verdade por meio dos líderes. A sociedade conheceria a verdade que transforma por meio dos líderes. A escolha de líderes, então, ia definir se, naquela geração, o evangelho de Jesus teria ou não o seu impacto sobre o povo de Creta. A passagem hoje, que nós estamos vendo no capítulo 1, ela se divide em duas partes. Não sei se você percebeu a mudança de tom enquanto eu estava lendo. Nós temos do 5 ao 9 uma descrição dos líderes certos, né? E depois temos uma descrição dos líderes ruins, os líderes reprováveis. E eu espero que você notou também que tem muitos paralelos em termos de vocabulário, comparação e contraste. Então, por exemplo, a palavra insubordinados, ou talvez na sua Bíblia, rebeldes, aparece nas duas partes, nos versículos 6 e 10. E a frase lucro desonesto também apareceu nos versículos 7 e 11. Talvez na sua Bíblia seja torpe ganância. E tem vários contrastes assim. Eu, hoje, não vou cegar a essa ordem natural que está no texto. Nós vamos começar falando primeiro do problema e depois seguir para a solução. E isso significa começar pelo fim e depois ir para frente. Então vamos começar no segundo bloco, versículos 10 a 16. Quando a gente vê que Tito tinha que nomear presbíteros, isso pode nos fazer imaginar que não havia líderes nas igrejas, que elas eram muito novinhas e ainda não tinha líder nenhum. Mas não, o problema em Creta é a presença de líderes inadequados. Nós não sabemos exatamente a história da igreja em Creta. É possível que ela se originou com o retorno dos peregrinos judeus que tinham ido para Jerusalém e estavam lá no dia do Pentecostes. Alguns teriam se convertido e voltado para Creta. Então, nesse caso, a igreja teria 30 anos já. Pode ser que não tinha igreja até um tempo mais recente, quando Paulo e Tito foram lá plantar. Nós não sabemos então se eram se tinha lideranças na igreja que eram fortemente estabelecidas e formalmente estabelecidas, ou se havia apenas pessoas influentes nas igrejas lá que exerciam uma liderança na prática. Mas, tanto faz, é liderança, é líder, tenha o título de líder ou não. Quem lidera, quem influencia é líder. O que sabemos é que no tempo de Tito havia vários líderes ruins e eles estavam causando muitos problemas. Vamos começar então investigando quem são esses homens e por que a sua influência é tão nociva. Então, depois de listar as qualidades que um líder de igreja deve ter, Paulo faz um contraste com esses reprovados. Eles são, olha lá, versículos 10 adiante. Eles são rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Eles são gananciosos, motivados pelo lucro desonesto. Eles são mentirosos, eles são cruéis, gulosos e preguiçosos. Isso é chocante. São líderes de igreja. Olha a descrição, líderes de igreja. Olha só, no versículo 16, o versículo que a gente vai decorar esse mês. Eles afirmam que conhecem a Deus. São os caras lá que falam bonito, falam bem, sim, sigo a Jesus. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. Agora observa comigo o efeito desses homens sobre as suas igrejas. Nós já vimos que eles enganam as pessoas, né? Versículo 10. Mas no 11, eles desviam famílias inteiras da verdade. Imagina então aquela família que estava indo bem, que estava seguindo a verdade que conduz à piedade, que estava crescendo, que estava trabalhando, estava dando bom testemunho. Mas agora, por causa do ministério desses pastores charlatães, eles estão se afastando de Cristo.
a influência deles na igreja é nociva. E nisso a gente fica perguntando, pelo menos eu, como tudo isso era possível? Como é que o povo de Creta era tão bobo que te deixava ser enganado por esses caras? Não é possível. Imagina um suposto pastor ou missionário entrando aqui e falando que a gente tem que deixar Jesus para lá e crer em outra coisa. E contando um monte de mentira enfim. A resposta, é claro, é que a coisa é mais sutil do que isso, né? O negócio é mais sutil. Porque logo de cara, nós não percebemos que as pessoas são gananciosas, que elas são mentirosas e tudo aquilo. Isso não são coisas que fica evidente logo de cara. Na verdade, provavelmente esses enganadores aparentavam ser homens de Deus. Provavelmente pareciam ser mais crentes que Tito. Mais crentes até do que o próprio apóstolo Paulo. Como assim? Eu demorei para anotar isso no texto, mas Paulo dá vários indícios de que esses homens eram seguidores de regras. Aquilo que nós chamamos de legalistas. Eles eram legalistas e é por isso, inclusive, que ele fala sobre pureza e impureza no versículo 15. A imagem que a gente deveria ter é de um homem que, pelo menos no ambiente da igreja aos domingos, tinha uma aparência muito correta, muito nobre, muito limpo. Ao lado deles, muitos de nós nos sentiríamos totalmente inadequados. Mas por dentro, esses homens eram que nem um banheiro público numa noite de carnaval. Imundos e fedidos. Eles não conheciam a Deus. Seus corações nunca tinham sido lavados pelo sangue de Cristo. Sua mente e sua consciência eram corrompidas. E, portanto, eles eram totalmente incapazes de conduzir alguém para a piedade. Porque eles nem tampouco sabiam o caminho. Paulo está descrevendo líderes de igreja que não creem na boa nova da salvação em Cristo Jesus. Não creem na verdade que conduz à piedade. A filosofia deles é outra. E é a base de regras. Mas tem uma roupagem cristã. Seria tão bom se essa raça já fosse extinta, né? 2000 anos depois. Mas a triste verdade é que esses homens reprováveis ainda existem hoje. E tudo indica que eles estão fazendo mais sucesso hoje do que nunca. Homens com carisma, de fala bonita, arrumadinhos, falando de Deus com um grande sorriso e exortando seus ouvintes a se esforçar mais para agradar a Deus, enfatizando a importância do dízimo e das ofertas, promovendo atividades todos os dias para que os fiéis possam mostrar o quanto são comprometidos com Deus. A princípio, tudo parece muito impressionante. Talvez prédios imponentes, música de primeira, inúmeros discípulos liderando diversos ministérios. Mas abaixo da superfície, nem tudo está do jeito que parece. Na verdade, ao contrário, está muito diferente. Aquela multidão de líderes, por mais que sejam, às vezes, pessoas até que bem intencionadas, às vezes elas não passam de puxa-sacos, fantoches de um chefão. Desconhecem a palavra fiel e as suas vidas dão testemunho disso. Um maltrata a esposa, outro vive à base de dinheiro emprestado, outro ainda abusa crianças. Fulano é dependente químico secreto, Beltrano é mentiroso, Cicrano é viciado em pornografia. Mas de domingo, aí sim, tudo parece estar em ordem. E o chefão que chega de carro blindado, ou seja lá o que for,
sustenta a maior farsa de todos, porque ninguém conhece a vida íntima dele. Ninguém tem acesso à casa dele, à família dele. Anos depois, descobriremos que ele mantinha uma amante, que seus filhos eram viciados em crack, que ele lavava dinheiro e tinha 8 casas no exterior, coisas desse tipo. Enquanto isso, milhares e milhares se convencem de que este é o ungido do Senhor, um grande servo de Deus. Ontem eu perguntei para alguns amigos não crentes o que vem na cabeça deles quando o assunto é pastor evangélico. E o primeiro a responder disse que o seu pensamento imediato é alguém que quer pegar o dinheiro dele. Meus irmãos, como é que chegamos nesse ponto? Eu acho que parte do problema é que nós vivemos em um momento na sociedade em que faltam homens bons. Nos últimos 30 anos apareceu uma nova raça. Um novo tipo de ser humano, os meninos com barba. Os meninos com 30 anos, eles têm idade para ser homem, eles têm idade para assumir responsabilidade, para casar, para criar seus filhos, para sustentar suas casas, para se envolver na sociedade. E no passado era isso que teriam feito, até que por obrigação, por necessidade. Mas hoje esses meninos barbudos preferem continuar morando na casa da mãe, onde tem comida e roupa lavada. Eles têm namorada, mas não querem casar. Eles, pelo menos por mais uns 10 anos, pelo menos, né? Filhos, no máximo 1. Eles ganham dinheiro, mas eles preferem gastar o dinheiro em viagens e esportes. Poderiam ser líderes na comunidade, mas preferem ser campeões de videogame. Então hoje, quando o mundo procura um bom homem para liderar alguma coisa, via de regra não bomba bons candidatos. Mas, ainda assim, nós temos uma escolha. Ninguém é obrigado a seguir pastores hipócritas. E o interessante é a gente perceber que o poder que esses homens têm nas igrejas, a sua influência é dada livremente pelos seguidores. E ainda que pela graça de Deus, esta igreja tenha escapado dos piores abusos desse tipo, antes de apontarmos o dedo aos outros, é melhor a gente reconhecer que a raiz desse problema também afeta nós. Porque o espírito da nossa época é imediatista. Nós queremos alguém que resolva logo. Queremos atalhos. O espírito da nossa época é individualista. Nós não temos tempo e nem vontade de desenvolver relacionamentos, comunidades de amizades, de pessoas interdependentes. O espírito da nossa época é superficial. O que importa é a imagem que é projetada. Então, quando chega a hora de escolher líderes, nossa tendência é um olhar desse tipo, imediatista, superficial, pragmatista, individualista. Perdoamos aquele deslize, aquela inconsistência, porque esse cara tem talento, esse cara fala bem. Me lembro quando eu trabalhava com estudantes, que quando os grupos de ABU elegiam os seus líderes, muitas vezes eles elegiam para a liderança os rapazes que eram animados e que tocavam violão. E falavam com entusiasmo. Era como se fosse a versão evangélica do rouba mais faz. Tipo, às vezes ele não prestava para nada, mas ele era animado e tocava violão, então pronto. Mas a igreja precisa de bons líderes. A missão de Deus depende disso. Lá na ilha de Creta, Tito precisava nomear bons líderes para as igrejas. E dos versículos 6 a 9, Paulo descreve o perfil do homem que ele precisava achar. Antes de entrar no texto, você pode estar se perguntando, mas por que tem que ser homem? Que tal as mulheres? É natural, no século 21, que façamos essa pergunta.
Embora nos últimos anos algumas igrejas tenham adotado políticas diferentes, a Igreja Cristã Evangélica, a nossa denominação, continua aderindo à tradição que tem 2000 anos de precedente, que é o seguinte: nessa linha de interpretação da Bíblia, entendemos que existem dois ofícios na igreja. Existe o ofício de presbítero e o ofício de diácono. Enquanto o diaconato está aberto a ambos os sexos, o ofício de presbítero está reservado aos homens somente. Esta foi a prática estabelecida pelos apóstolos no Novo Testamento, mas ela remete à ordem da criação, lá no livro de Gênesis. E é uma discussão teológica profunda. Então, este não é o momento para discutir esse assunto, porque Paulo não entra no mérito dessa questão aqui. Mas se você quiser discutir mais esse assunto, venha me procurar, que eu também estou interessado em estudar melhor. A segunda questão que precisamos esclarecer antes de entrar no texto é sobre os dois nomes que são dados aos líderes nessa passagem. Olha lá, versículos 5 e 6, presbíteros. E ainda depois no versículo 7, o bispo. O que é isso? Se são dois ofícios no nosso entendimento. Paulo aqui não está falando de dois grupos. Não está falando de presbíteros aqui e bispos aqui, não. Ele usa duas palavras diferentes para falar da mesma pessoa. Aliás, em outros textos do Novo Testamento, descobrimos que a palavra pastor também se refere à mesma função. Pastor, bispo, presbítero é uma coisa só. Então, nós temos presbítero, que significa basicamente ancião. Este é o ofício. Este é o título que era dado aos líderes das igrejas. E vale notar que sempre tinha mais de um em cada igreja. Sempre é plural, um grupo de presbíteros. Bispo, essa outra palavra, que também significa supervisor, talvez na sua Bíblia tenha uma nota de rodapé mostrando isso. Essa palavra se refere ao trabalho que o presbítero fazia. Ele supervisionava. Ele supervisiona. Ou seja, presbítero é aquilo que o líder é, e supervisionar é aquilo que ele faz. Certo? Então vamos lá. Que tipo de homem Tito precisava nomear para isso? Quero ressaltar duas coisas. Primeiro, o presbítero precisava ser irrepreensível. Está lá nos versículos 6 e 7. Irrepreensível. Isso não significa que ele tinha que ser moralmente perfeito. Não estamos à procura de homens ideais, homens perfeitos. Mas significa sim que na vida, a sua vida, precisava demonstrar a piedade da qual falamos na semana passada. Então, se em algum ponto a sua conduta estava claramente fora de sintonia com os valores de Cristo, então ele estava desqualificado. Tá? Então, se ele era arrogante, se ele era violento, se ele ficava embriagado, nota aqui que não fala que ele não pode tomar álcool nenhum. Todos tomavam nesse contexto, mas embriaguez não condiz com a fé cristã. Se ele era ganancioso, todos esses traços excluem um eventual candidato a presbítero. E o interessante é notar que a grande ênfase de Paulo está na vida íntima e familiar do homem. Porque é fácil fingir ser alguma coisa aos domingos, mas a sua família sabe quem você é. Então, se os seus filhos pequenos não querem saber de Jesus, ou se eles se dizem cristãos, mas vivem vidas totalmente incoerentes com essa confissão, então que tipo de pai é você? Que tipo de exemplo você está dando?
o tipo de filho que você cria em casa é o mesmo tipo de filho que você vai criar na igreja. Esta é a lógica do apóstolo. Da mesma forma, nós não devemos achar que no versículo 6, Paulo está falando somente sobre poligamia. Tudo indica que havia homens em Creta que tinham mais de uma esposa. Mas, literalmente, essa frase diz que o presbítero deve ser um homem de uma só mulher. Então, todo adultério, toda promiscuidade, toda lascívia também são excluídos. E tem mais coisas no texto, mas o tempo não permite explorar a fundo cada detalhe. A essência é esta, que o presbítero deve ser alguém que demonstra na sua vida inteira que segue a Jesus. E eu acho que esse é um desafio muito grande para nós, em São Paulo hoje, em que vivemos vidas tão corridas que quase nunca vamos na casa dos outros e nunca nos conhecemos naquele nível. Mas é isso que significa ser irrepreensível. Mas tem algo mais lá no versículo 9. Está escrito assim: ele deve ser plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Ou seja, o presbítero precisa não apenas viver uma vida de piedade, ele precisa saber como ele chegou a viver assim. Ele precisa ser capaz de articular isso. Domingo passado eu falei sobre a verdade que conduz à piedade. O presbítero precisa ter uma vida piedosa, fruto dessa verdade. Mas ele também precisa ser apegado à verdade que produz o fruto. São dois lados da mesma moeda. Ele precisa saber para onde está indo. E ele precisa ser também um guia nesse caminho, dizendo: por aqui sim, por aqui, é para cá, vem comigo, esse é o caminho. E ele também precisa ser capaz de dizer: para lá não é para lá, não é assim. Em Creta, os presbíteros precisavam ser tão convictos da mensagem da Bíblia que fossem capazes de silenciar os legalistas e repreender severamente os reprováveis. E essa necessidade permanece hoje. E é com temor e tremor que eu falo essas coisas. Como presbítero, eu sinto o peso dessa responsabilidade. Porque o padrão é alto e nós somos tão falhos. Nós presbíteros trocamos algumas mensagens sobre isso essa semana. De que a gente vai ter que ouvir algumas coisas difíceis esse domingo. Irmãos, orem por nós. Orem pelos líderes da igreja. A triste realidade é que hoje existem líderes de igreja que não são convertidos. Eles podem até saber de cor milhares de versículos da Bíblia, mas eles não entenderam a sua mensagem central. E não têm relacionamento com Deus. Porém, cada um de nós decide a quem vai se submeter. Ninguém vem aqui por obrigação, a não ser talvez algumas crianças. A tendência do mundo é escolher líderes que parecem ser bem-sucedidos, fortes, inteligentes, bonitos, ricos, talentosos. Mas nosso padrão é outro. E é este aqui. Então, quando nós nos reunimos, que agora vai ser lá para o ano que vem, quando nós nos reunimos como igreja para eleger presbíteros e para escolher um pastor, nós temos que olhar para essas duas coisas. Ele tem uma vida irrepreensível no âmbito público e também privado. E segundo, ele conhece a Bíblia e demonstra amar a sua mensagem fiel acerca de Jesus. Tito 1 é um chamado à seriedade, ao cuidado no processo de nomeação de futuros líderes. Porque sem liderança adequada,
a igreja não andará na verdade e não demonstrará ao mundo a vida de Jesus. O que nos encoraja é a certeza de que este projeto é de Deus e Ele não nos deixa na mão. Quando eu imagino o povo de Creta, eu chego a duvidar de que Tito encontraria mais do que talvez uma meia dúzia de homens com esse perfil aqui, que cumprem os requisitos. Mas isso aí é incredulidade da minha parte, porque Deus estava agindo. A boa semente do Evangelho havia sido lançada e estava transformando vidas. Não tem dúvida. Tinha gente sim, tinha homens piedosos, tinha homens aptos para a liderança. E não só isso, tinha muitos outros crentes sinceros que tinham sabedoria suficiente para concordar com as indicações de Tito e para eleger bons presbíteros e para se submeter livremente à sua liderança. E isso ainda vale. Ainda vale mesmo nesses dias de vacas magras com relação à masculinidade. Deus tem gente fiel nos lugares mais surpreendentes. E Ele vai fazer vingar o seu propósito eterno de estabelecer na terra um povo que é inteiramente seu. Um povo puro, santo e irrepreensível. Um povo piedoso que mostra ao mundo a face de Cristo. Meus irmãos, é uma desgraça que em nossos dias o nome de Cristo é associado a homens gananciosos e imorais. É uma desonra à glória daquele que foi oferecido glória e prazer e poder e riqueza por Satanás, mas negou tudo isso. Jesus preferiu morrer do que se desviar do caminho da piedade. Este é o nosso líder. Então, se você aspira à liderança da igreja, procure crescer na piedade. Apegue-se à palavra fiel e busque seguir a Jesus com toda a integridade. E mesmo que você não tenha nenhuma vontade de ser líder, ainda assim, lembre-se que todos nós devemos ser zelosos pela boa liderança. Então, se nós temos líderes fiéis e verdadeiros, então sejamos gratos a Deus por eles. E se nós temos líderes íntegros e zelosos, então ouçamos eles e sigamos o seu exemplo. Mas saibamos que nada disso é possível se nós tratamos a igreja e a liderança com desleixo. Se a gente acha que votem qualquer um lá, na reunião, na assembleia, nós temos que estar atentos. Temos que procurar conhecer os nossos líderes, de fato, nas suas casas. Temos que observar como vivem suas vidas e temos que prestar atenção ao que falam. Que Deus nos dê a graça de cumprir a nossa parte nisso, porque a sua igreja é para ser e será reflexo de Cristo Jesus, como Ele propôs. Vamos orar. Oh, Pai, eu me coloco aqui consciente de que todo líder, todo presbítero, todo pastor tem áreas na sua vida em que precisa melhorar. Precisa viver se arrependendo dos seus pecados. Mas nós queremos ser, Senhor, uma igreja séria. Uma igreja que realmente vive aquilo que é a essência do Evangelho. Queremos viver a verdade que conduz à piedade. Portanto, livra-nos desses charlatães e estabelece em nossa igreja cada vez mais líderes sinceros, íntegros,
irrepreensíveis. Ajude-nos, Senhor, a crescer como igreja, para que nós todos sejamos piedosos, vivendo vidas à sua moda, e que o mundo veja em nós essa verdade, vivida em todo o seu esplendor, com toda a sua alegria, que traz vida, traz transformação boa à sociedade. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.